Agora verificando a conexão. Bom, a gente está aqui hoje. Eu estou aqui pela primeira vez no Samba de Bamba, participando da série Falando de Bamba, numa semana especial em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra. Vamos entrar com a nossa convidada ilustre. Vamos convidar. Na casa da tia Seata. Boa tarde, Grace. Boa tarde. Como é que vai? Ai, tudo bem aqui tocando, um dia de cada vez, né? Com esse cenário estranho que a gente está vivenciando. É verdade. Eu vou colocar aqui o nosso comentário da nossa live para fixar, tá? Ok. A gente publicar, a gente fixar ele. Opa, cadê? Fixar comentário, ok? Ok. Vou assinar. Tem um monte de gente para a gente assinar. É verdade, é verdade. Eu Boa fico muito. tarde a todas. Você está muito feliz de estar aqui com a gente? Sim, com certeza. A gente falando de samba, falando de passeata, falando das nossas políticas públicas, é muito importante. Então, é muito Então, importante a gente estar junto eu nisso. tô aqui. Para mim é um enorme prazer estar falando com você, Grace, né? É, eu gostaria de apresentar um pouco sobre você, e claro que você vai falar muito para a gente, né? É importante estar falando que nessa série Samba de Bamba, né? Falando de Bamba, essa semana é uma semana especial, não é? A gente comemorou dia 25, o Dia Internacional da Mulher Negra, e a gente está aqui então celebrando em grande estilo, né? Com esse diálogo que eu tenho certeza que vai ser fantástico, com a Grace Mary Moreira, né? Bisneta da matriarca do samba, tia Seata, filha do compositor Búcio Moreira, né, neto também da tia Seata. E eu queria falar, claro que você vai falar muito para a gente, mas apresentando rapidamente, você é a fundadora e preside, né, a organização Casa da Tia Seata, e é uma grande defensora do patrimônio, de políticas públicas ligadas aí à cultura brasileira, ao patrimônio material, cultural, né, e material do Brasil. Né? Grace, conta um pouquinho Hum. para a gente todas as suas realizações e como é ser bisneta da grande tia Seata. Olha, muito me orgulha. Tá? É um orgulho imenso ser bisneta dessa mulher. Uma mulher à frente do seu tempo, né? A gente pode dizer assim, Uhum. que a tia Seata, ela realmente ela foi uma mulher fantástica, que ela conseguiu, né, dar um rumo à história. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vê hoje, né, hoje a gente está sofrendo um pouco, não muito, com relação ao samba, a proibição que estavam querendo acontecer aqui no Rio de Janeiro de novo, né, com relação às rodas de samba, e a gente conseguir reverter isso e fazendo com que tivesse um decreto para a regularização das rodas de samba, para não ter problema com alvarás, que isso não estava. Isso é inadmissível, né? Mas, enfim, conseguimos reverter isso. E na época dela também o samba era marginalizado. E ela conseguiu conduzir muito bem, porque quando ela veio da Bahia para cá, ela veio já com a missão de manter a religião de matrizes africanas e o samba também. Então é por isso que eu digo que ela, com essa missão, ela conseguiu, né, dar abrigo a todos que necessitavam na época, né, que chegavam até ela, é claro, né? Então ela conseguiu abrigar e o samba se tornar uma identidade nacional.
Então, quando eu comecei a estudar, a trabalhar com samba, ainda lá na graduação, né, nos anos 90, eu fiquei fascinada, né, pela história da Tia Seata, né, a Hilária Batista de Almeida, né, e da casa dela, porque ela abrigava, né, pessoas que vinham também da Bahia, né, assim como ela também foi abrigada, também foi acolhida, né, me parece que na casa do Miguel, não é? Sim, que Acho que chamavam ele Tia de Amélia, embaixador aqui. Não, isso, era só Miguel. A tia Amélia era mãe de Donga, que veio certo. também em outra remessa da Bahia. E é verdade que eles empunhavam uma bandeira branca avisando que estava chegando gente da Bahia que precisaria de abrigo para estar chegando quando chegasse ao Rio? Você chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? A bandeira branca era um sinal não só do pessoal da Bahia, mas para aqueles que chegavam, que não eram escravizados e outros que foram escravizados. Então, isso era uma maneira também de falar, né? De dizer, né, com essa bandeira, ó, estamos chegando, é, a paz está reinando, mas não era exatamente isso, né, que a gente vê na história. Mas, conforme você estava dizendo, que quando você estava na faculdade e começou a Uhum. estudar e viu Tia Seata, a gente massifica isso hoje porque só vê mesmo na faculdade a história realmente do Uhum. Brasil. E às vezes uma história mal contada. Né? É verdade. Então, quando a gente se depara numa universidade, porque quando a gente está no ensino fundamental, o que acontece? Eles contam que até a quinta série, mais ou menos, ou nível 5, agora eu não lembro como é que estão chamando agora, que toda hora muda a nomenclatura, mas é por Sei. aí. Toda hora muda. Então, o que eles fazem? Eles falam que o descobrimento do Brasil foi em 1500. Aí, quando chega, né, na parte Na do ensino faculdade. médio, não, aí eles já dizem que o Brasil não foi descoberto em 1500. E daí vai. Então, vai acontecendo das pessoas conhecerem a história aos poucos e uma história real, que quando você pega também no ensino fundamental, eles contam dos índios, só com, sabe, usando só é, a parte da genitária coberta, né? E os negros escravizados, e não é nada disso. Os índios eram donos da terra mesmo, os índios fizeram várias coisas, a gente tem várias é, 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 nomes que a gente pode dizer, Jacarepaguá também, nome indígena, vários lugares Uhum. que a gente vê que não é bem assim. É igual com o povo, né, que veio da diáspora. Quando você vê uma mulher de frente única, aí você não entende que aquilo ali era um nó aonde abrigavam as crianças ali e virou uma vestimenta. Então, são vários fatores que a gente não pode deixar de lado hoje em dia e falar sobre a nossa cultura, a nossa verdadeira história. Quando nós vemos agora as escolas de samba, muitas delas, eu posso citar uma também, que a Beija-Flor, por exemplo, quando ela faz determinadas pesquisas e bota o seu samba enredo ali, como outras, eles mostram e reproduzem o que realmente acontecia numa época. E isso é importante. Eles contam de uma certa forma, principalmente nas letras, para as pessoas procurarem fixar. Então, o samba, ele é cultura. Hoje, É. hoje nós temos um projeto junto com o Benguelê, tá, que é justamente mostrando o samba, a poesia popular. Então, são vários sambas declamando, né, que são declamados e contando essa história. E é muito bacana ver isso.
porque as pessoas começam a ter um entendimento que não é só o sambar no pé, é também, de alguma forma, contar essa história. O samba é muito rico, né? Assim, o mundo do samba, né? Quer dizer, não só a dança, mas é a música, são os instrumentos, a parte da indumentária, dos símbolos, da própria comida, não é? A religião. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu queria muito te perguntar, nos meus estudos aqui, né? Fiquei fascinada porque pelo telefone a gente sabe que, né, assim, há uma grande discussão a respeito da criação do pelo telefone, e ele foi produzido aí em 1916, né, e lançado com grande sucesso em 1917, e quem se apropriou dessa criação e composição teria sido Donga, junto com o Peru dos Pés Frios, que era um cronista carnavalesco. Mauro de Almeida. Né? Isso, Mauro de Almeida. Então, e eu me lembro que eu fui ler em jornais, e assim, a casa da tia Seata, né, e as pessoas que conviviam na casa com a tia Seata, que participavam dessas reuniões, dessas festas, falavam que não, né, que esse samba era uma criação e composição coletiva. E aí eu fiquei pensando, porque como essas festas, muitas delas eram também relacionadas com o culto religioso, eu fiquei pensando se isso não teria surgido no meio de um desses momentos, né, de reunião religiosa e festiva na casa da tia Seata, e, portanto, uma composição coletiva em que as pessoas lançavam, né, um mote, um tema, no caso, o chefe da folia, né, da polícia, que depois seria chefe da folia, né, uma brincadeira com o chefe da polícia, né, que era bem questionado aí pelo pessoal. E eu queria saber o que você pensa disso, o que você ouviu, né, na sua vida como um todo, essas memórias, histórias. O que eu penso é o seguinte, que realmente eles eram muito amigos, né? Donga, Mauro de Almeida, eles podem ter tido algum desentendimento, e lá realmente eles vendiam samba, reproduziam, cantavam. Com relação aos o dia da festa de terreiro, eu digo o seguinte, que geralmente tinha, quando era dia, né, de alguma festa, de algum orixá, só quando terminasse tudo que teria o samba. Fora disso, não se misturava. Tá? Não se mistura. Então, isso é um fato. E a outra coisa é que realmente eles tinham essa maneira, né, de um falava um verso, outro falava o outro. Agora, Grace, dizer que teve algum problema, ele realmente tomou a composição do outro, não, jamais. Porque a união que eles tinham, sabe, eu acho que independia disso. Eu acho que poderiam ter tido algum probleminha na época, alguma confusão, e que isso passou, porque eles continuaram tendo a amizade, entendeu? Foi superado tudo isso. Então, eu digo que eu deixo para eles lá em cima. Acredito que eles não estão nem mais discutindo isso, para poder, mas sempre todo mundo tem essa curiosidade. E eu digo uma coisa, que a amizade, a união faz a força. Então, quando eles ali unidos na casa da tia Seata, eles prosperaram em muito. Porque Donga, por exemplo, como Pixinguinha, Mauro de Almeida, deixa eu ver mais, meu pai, o Bussi Moreira também, que era bem pequeno, né? Na época, quando ela fez a passagem, ele tinha 15 anos, mas ele tinha entendimento de muita coisa. Então, eles ficavam ali, mas eram jovens ensaiando, entendeu? E esse abrigo que ela deu para os sambistas, eu só citei eles, mas foram vários, se repercute até hoje.
Então, eu acho que isso é que realmente conta, essa união que eles tiveram ali, de superar qualquer entendimento que tivesse na época e prosseguir. Entendeu? Então, é essa a minha opinião. E uma outra curiosidade também sobre a casa da Tia Seata, né, na Rua Visconde de Itaúna, né, famoso endereço ali perto em frente à Praça 11. Todo mundo fala, né, que era uma casa legítima de cômodos, né, que tinham vários quartos, salas, duas salas, um grande corredor, um quintal grande. Um casarão. E um casarão, né? E ela tinha muitos filhos, né? Até assim tem uma certa. Eu fiquei assim em dúvida, porque tem gente que fala que teve 26, outros 14. Eu falei, nossa, a diferença de número é muito grande, né? 14 ou 26, né? 15. Curiosidade, 15. 15. Então Foram não é 15 nenhum nem filhos. outro. Não, foram 15 filhos. Primeiro ela veio com a Isabel, a primeira filha dela, e depois os demais Uhum. ela teve aqui no Rio de Janeiro. Mas é assim, hoje em dia a gente se assusta quando fala assim, 15 filhos. Teve gente que teve 20 filhos mesmo, 10. Sim. Mas quanto mais filhos tinham na época, era bonito, interessante, era belíssimo. Você vê que várias famílias, você não via famílias com menos de 5 filhos. Era difícil, muito Eram difícil. famílias numerosas, né? Numerosas, numerosas. E me conta uma coisa, falam muito dentro dessa biografia do samba que nessa casa, assim, o choro tocava-se na sala de visitas, né? E conforme você ia adentrando para casa, né, para o fundo, para o terreiro, você tocava o samba. Por quê? Porque ele era marginalizado, né? Então, era melhor que isso fosse tocado no terreiro. Outros dizem que não, que era tocado no terreiro, porque era um lugar maior, onde podia acomodar mais gente, né? O que você pensa e conta pra gente sobre isso? É o seguinte, a parte do choro com relação ao samba, o samba raiado, machado, que faziam na época, eles faziam na sala. Quando a polícia batia, ou então quando não era dia de ensaio, né, que eles revezavam, aí sim, aí eles mudavam para o choro, porque o choro não era marginalizado. Então, quando a polícia batia na casa perguntando se tinha samba, ela dizia que não, que ali tinha choro, entendeu? Então, era por aí. Então, era uma maneira dela conseguir que eles continuassem, ensaiassem naquele momento. E com a capoeira também, a mesma coisa. Quando eles escutavam o toque do berimbau, o toque, tudo, elas tinham que parar e fazer alguma coisa com outro gênero musical, que no caso era o choro, para poder mudar isso. Algumas vezes não, porque as festas delas todas tinham autorização, que ela pegava a autorização da polícia para poder dar as festas. Então, é uma coisa que eu fiquei muito curiosa assistindo o documentário da Tia Seata, né? Você participa, inclusive, né? Sobre a história do presidente Venceslau Braz, né? Porque a gente sabe que a Tia Seata, ela teria sido feita a cabeça, né, de santo lá em Salvador ainda, não é? Uhum. E ela fez parte do famoso terreiro do João Alabá, não é isso? A Tia Seata, ela já era uma Ilar Orixá, tanto que ela ajudou a fundar a Irmandade da Boa Morte. E ela, como Ilar Orixá, ela tinha o dom de manipular as ervas e tudo. Então, isso não acontece geralmente. Ela já veio para cá designada para ficar na casa de João Alabá como muito pequena, mas ela era mãe de santo. E ninguém pode ser mais do que o pai de santo dentro da casa dele, entendeu? Então, ela realmente veio com essa missão, ajudou o João Alabá no que podia, no caminho dele, e
ela na casa dela, ela continuava todos os preceitos, porque ela mesmo, ela gostando e sendo uma das devotas de Nossa Senhora da Boa Morte, ela nunca abandonou a religião de matriz africana. Entendeu? Então, isso é muito importante. E eu fui ler, há algum tempo atrás, o Macunaíma, do Mário de Andrade, e tem um capítulo chamado Macumba, em que ele dedica grande parte da história, que é um pouco autobiográfica, né, do Mário, sobre o terreiro da Tia Seata. E aí ele vai contando que tinha um monte de pessoas de distintas classes sociais, né? Sim, então, verdade. Ele fala que tinha gente importante, tinha senador, deputado, enfim, né, políticos, autoridades policiais. Então, a impressão que a gente tem, e aí é uma curiosidade, quando ela cura o presidente Venceslau Braz daquela ferida que ele não conseguia sarar através dos médicos, né, da medicina tradicional, me parece que ele passa a ter uma devoção, um grande agradecimento à tia Seata, né? E até oferece para ela o que ela quisesse, né? E ela pede, aí alguns falam, um emprego público porque ela tinha uma família numerosa pro marido, né? E outros falam que era para ele mudar, na verdade, para a chefatura de polícia, né? Não sei se você sabe contar para gente essa questão. E eu fiquei muito curiosa porque o Venceslau Braz, ele é exatamente do período pelo telefone. Sim. Né? O que acontece? O Venceslau Braz, esse presidente, ele realmente tinha essa enfermidade na perna e que não tinha cura, né? Assim, os médicos disseram que passou por vários e ele já estava desenganado. Então, ele realmente ficou muito grato à tia Seata, né, pelo feito, né? Ela ter feito uma infusão de ervas, fez um jogo e viu o que ia fazer e foi até o Palácio do Catete. Porque a princípio ela não iria, porque ela tinha muitos afazeres e ela mesma falou para o chofer dele que quem precisasse de caridade que fosse ela. Mas não foi por nenhuma vaidade, sim a necessidade dela atender as outras pessoas e ele não seria melhor do que ninguém, né, do que as outras que estavam ali. Ele entendeu, mas explicou a ela. É como hoje aqui a gente fazer uma festa, chamar um artista muito conhecido e ele não conseguir nem passar, porque as pessoas ficam na rua querendo pegar, querendo tocar, querendo falar com ele. Então, foi explicado a ela na época. Então, ela fez isso e foi até o Palácio do Catete. E ele, a princípio, na insistência dele, quando ele ofereceu a ela, no caso foi até dinheiro, né, um recurso financeiro, ela realmente não aceitou. E ela falou uma coisa para ele que eu falo isso para todo mundo. Caridade não se paga. As pessoas querem fazer caridade, faz caridade mesmo. Você não tem que pegar e pedir algum recurso financeiro, alguma coisa em troca daquela caridade. Então isso não é caridade. Isso aí é um modo de ter algum dinheiro com você. Caridade é caridade. Então, quando você fala, quando você toca nesse assunto, me toca muito também, porque a gente vê um quadro no nosso país que é tudo, entendeu? Se bobear, religião, que é comprar um, comprar outro, comprar um, comprar outro, um reino no céu, e não é nada disso. Então, a gente visualiza que quem é do bem, eu digo que todas as religiões são boas. O que existe são pessoas ruins dentro das religiões. Então, essa que faz a diferença. E ela realmente, o senador Pinheiro Machado, na casa dela, Vila Lobos, não sei se o meu mestre está aí também escutando, que é da Vila Lobos, que é o meu mestre de bateria, mestre Rico, que eu amo muito. O pessoal do Samba da Cabaça, que já estou aproveitando e já falando, dessa equipe maravilhosa que está sempre junto com a gente, fazendo esse trabalho de
realmente contar o samba e viver o samba, a história, né? Costurando dentro de uma música e outra. Então, é importante, sabe? Hoje, para você, Odila, a cada momento, hoje a gente está num momento atípico, que a gente não está podendo fazer a roda presencial, né, que a gente está nesse meio dessa pandemia, mas a gente procura mostrar o que a gente estava fazendo, o que a gente faz, né, dentro desse movimento cultural. E movimento de resistência também, né? Movimento de resistência. Eu acho maravilhoso essa questão do samba, como ele consegue se adaptar, né? E ele continua resistindo e modificando conforme é necessário, né? Dependendo do momento, não é? Exatamente. Dependendo do momento, é um momento assim chato, mas a gente com aquela esperança mesmo que vai passar. Daqui a pouco vai ter uma vacina e vai todo mundo pegar, ficar não muito junto, né? Também acho que não. Não muito junto, mas de uma maneira que acaba agraciando a todos, né? Respeitando as limitações, as pessoas podendo respirar um outro ar, né? Então, eu digo para você isso, a união faz a força e nós estamos unidos. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu sou muito curiosa, assim, para várias coisas, né? Então, uma delas é que falam que também tinha que separar os ranchos carnavalescos, né? O Hilário Jovino, que começou com essa história toda, me parece, eles também tinham que passar pela casa da tia Seata, meio que receber uma espécie de bênção, né? Acho que na casa da tia Bibiana também acontecia isso. Sim, isso acontecia. Isso acontecia. Inclusive, o Hilário Jovino era padrinho do meu pai, do Bussi Moreira. Verdade. Hilário Jovino era padrinho do meu pai. E ele realmente, o Lalau de Ouro era assim, né? Ele realmente ele conseguiu, né, fazer uma outra estrutura dos ranchos, e ali eles, tanto também ali perto da Pedra do Sal, que é o Beco João Inácio, que eles se reuniam ali na prainha, passavam pela casa da tia Seato ali e pediam a benção, da tia Persiliana também, de algumas tias baianas, que eu cito, tia Amélia, tia Mônica, tia Veneziana, tia Carmen, que era um pouco mais nova, mas fazendo parte desse contexto, e dentre outras, né? Então, essas tias também teve grande importância na nossa história. A tia Seata ficou mais afamada porque ela tinha uma liderança nata. Então, tudo que ela via que dava certo, ela falava com as outras e dali caminhavam. Então, isso também eu acho muito bacana, porque a gente ter pessoas para poder liderar, pessoas para poder se afirmar e ver que alguma coisa está dando certo e mostrar para o outro, hoje em dia está muito difícil. Mas existe, entendeu? Existe e não existe poucas, existe. Eu acho que por esse motivo que o samba ainda está aí, e porque é um ajudando o outro, abraçando o outro e vendo o que pode ajudar para todo mundo ficar no mesmo patamar. Aqui, eu não sei aí no Reino Unido, mas aqui é uma dificuldade constante. Até porque foi uma apropriação, né, de uma identidade que levou o samba para uns ter muita coisa e outros não ter nada. Então, você sabe que você tocou num assunto importante, porque assim, o seu pai, eu vejo que ele teve parceria também com o Francisco Alves, né? Que era famoso por ser um compositor, né? Ele não fazia nada, na verdade ele comprava samba, né?
Ele comprava a parceria, não era isso? É verdade. Francisco Alves era assim, foi ele que descobriu meu pai até no ritmo, porque ele era um excelente ritmista também, né, além de compositor, e que viu um samba do meu pai, escutou um samba dele e falou, olha, meu pai estava num local, num bar, e ele falou, é você que é o Buci? Sim, sou eu. Aí ele falou, poxa, adorei essa música sua, se eu não me engano, foi o Palhaço. Aí ele falou, ai, mas essa música é horrível. Seu pai não gostava? Não, falou, essa música é muito feia. Não, essa música é horrível. Não, mas eu adorei essa música. E fiquei sabendo que você é excelente ritmista. Então você, olha, encontra comigo na Odeon, que eu vou gravar essa música. Essa música, eu adorei essa música. Aí pegou, deu o cartão para ele e tal. Aí ele foi no outro dia, gravou a música e virou paradas de sucesso na época. A música Parada. Olha só. Então explodiu com o Baré. E aí ele ficou muito tempo ainda com Francisco Alves. Eles eram amiguíssimos, muito amigos. E o Francisco Alves acabou, de certa forma, lançando muita gente assim, né? Ele me parece que era uma pessoa muito... um expert mesmo de perceber talentos, né? De captar esses talentos, né? Sim, é porque é aquilo. Alguns fazem a captação e também mostram às pessoas e procura. A gente vê hoje, os compositores quase não têm visibilidade mesmo. Quem tem são os intérpretes. Os intérpretes. Muita gente pensa que os intérpretes são os compositores, e não são. Alguns, mas são poucos. São poucos isso. E quando a gente escuta uma música, ai caramba, que música bonita, de fulano. Não, ele é intérprete daquela música. Ele não é o compositor da música. Então tem só diferença, né? E ele fazia isso, ele mostrava os compositores. Botavam também para trabalhar. Meu pai trabalhou muito tempo na TV Tupi, na Rádio Tupi, na TV Excelsior, e porque ele também era parecido com a minha bisa. Ele tinha uma visão diferenciada de muita coisa, que não era só pegar e tocar samba, mas também defender, porque ele foi um grande defensor dos direitos autorais. Tanto que hoje, quando você abre na página da secretária do MINC, quando você vê aquela parte de direito autoral, eles mesmos falam, tem que fazer igual o Buci Moreira. Não põe a mão no meu violão, não põe a mão no meu direito autoral. Então, isso é muito importante. E eu gostaria de ver também, saber um pouco também, daí do Reino Unido, né? Aí de Londres, como é que essa forma de tratar o samba, essa forma que vocês divulgam ele, que tem um chamamento, né? Dessa cultura maravilhosa que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que depois a Odila pode contar um pouco mais para a gente. Eu fiz o meu pós-doutorado em Londres, em 2017, né? Sim. E trabalhei com uma escola de samba, né? Assim, no Reino Unido tem 2 escolas de samba, né? A Paraíso School e a London School. Eu trabalhei com a Paraíso, conheci muita gente, inclusive gente que está aqui assistindo a gente, que fazia parte de roda de samba ou da escola de samba. E eu sei que tem o Arts Council, né, que é um órgão institucional do Reino Unido que trabalha com cultura e financia, auxilia alguns projetos, né? Mas bacana. Aí a gente já conversou, né? Tem que estar mostrando um certo trabalho já há algum tempo e tudo mais, né? Mas eu vejo que tem cada vez mais, e depois a Odila pode comentar mais, Rodrigo, enfim, tem um monte de gente aqui nos assistindo. Mas a Fabiana já tá falando um pouco, e isso é que é importante, para a gente poder entender, porque não é nada, a gente está fazendo um intercâmbio, né? Um intercâmbio cultural. Sim. Falando de samba, que é muito bonito isso.
eu tenho percebido que, assim, cada vez... E, assim, há uma comunidade do samba em Londres, né? Existe muita gente fazendo roda de samba. A Odila depois pode falar um pouco para a gente sobre isso, né? E o Samba de Bamba é um projeto também ligado não só às rodas, mas também a uma questão educacional, né? Daí a importância da gente estar conversando, estar fazendo essa troca, falando de Bamba, né? Nós temos aí o Sambando nos 30 também, que também é um outro tipo de temática, trabalhando mais com a parte de dança, de coreografia, que o Rodrigo, em geral, faz as lives, né? Mas, assim, a proposta é exatamente fazer essa rede, né? E saber um pouco mais, no caso dessa série, dos grandes bambas, né? E claro que a Tia Ciata teria que ser aí, né, a primeira, na semana, né, internacional do Dia da Mulher Negra. Então, é fantástico, né? A gente está aqui conversando e sabendo um pouco mais da sua história, né, do legado que a Tia Ciata deixou, né? Porque o que eu vejo e acho muito bacana, quer dizer, você construiu uma organização chamada Casa Tia Ciata, que é exatamente, pelo que eu vejo, muito ativa, né? Batalhando por Sim. políticas públicas relacionadas ao samba. Uma das coisas que a gente tem conversado com colegas também, no caso do Brasil, é de batalhar para a gente ter uma defesa na verdade, um registro do samba como patrimônio cultural e material da nação, né? Porque ele já, o samba, ele já é um patrimônio. Sim, O samba de roda é um patrimônio cultural nacional. O samba sim. de matrizes africanas, o samba de. Ai, agora Das matrizes fugiu, do não samba sei mais. carioca, né? Que é o samba de Matrizes do roda, samba, terreiro exatamente. e a escola de samba. Isso. Então, ele Então, também já tem um tombamento, né? E sim, a forma desse tombamento tem essa diferença, né? Do samba de roda nacional e o do samba, as matrizes do samba carioca, que é então, as matrizes do samba carioca. que são várias, né? Que eles escolheram algumas, né? O samba ele é muito rico, né? E múltiplo. A No gente tem samba aqui também o samba de carioca, João. no samba carioca, a gente isso agrega tudo, né? Porque o jongo é o pai do samba. Isso. Entendeu? Então, ele agrega essa parte. Quando você fala dos terreiros, da forma de dançar, dessas matrizes que vieram dos terreiros, vieram dos cafezais, vieram da, da, de tudo que você possa imaginar com relação à diáspora africana. Então, quando você até falou agora da macumba, que é um instrumento musical, que às vezes as pessoas falam, macumba, aí já interfere pensando que é alguma coisa, porque na tentativa de mostrar alguma coisa negativa. E é um instrumento musical, então é importante a gente dizer que existe macumba sim, mas é um instrumento. Sim, eu falei macumba porque é o título, e é importante você esclarecer, mas é o título do capítulo do Mário de Andrade, né? Sim, sim, E é sim. uma coisa que acabou popularizando como sendo, né, um ritual, práticas religiosas, né? Então todo E mundo não fala, é. né? E não é. E também é, né? Eu aqui tô. O meu fone de ouvido aqui, ele tá dando para ouvir Tá dando? bacana agora? Deixa eu ver. Tá dando sim, tá dando sim. Tá Agora dando. voltou. Ele Então deu um pauzinho aqui. tá dando, Depois eu Fabiano. tô fazendo. Tá dando. Então, e já que a gente está falando de ritual, eu cheguei a ler também que o senhor, todo o samba dele, ele pedia a bênção do Alabá, né? E aí a minha curiosidade é, essa bênção da Tia Seata era uma bênção religiosa ou era o sentido dela saudar as pessoas que estavam nos ranchos? Não, toda bênção não deixa de ser religiosa, né?
Que Toda legal. benção toda benção Verdade. é religiosa. É porque você chega numa igreja católica, você fala na bênção, o padre dá a bênção, e às vezes, independente de ter uma água benta ou não, ele está te dando a bênção. E quando você fala Deus te abençoe, alguma coisa, você está trocando. Então você está trocando a bênção, você está dando a bênção e sendo abençoado também. E isso acontecia. É, é, essa troca de bênção para poder fortalecer e as pessoas se sentirem bem, né, em nome de Deus e dos orixás, e prosseguir com a sua vida. Entendeu? E no caso ali, é quando eles iam para a avenida ou então algum festejo, eles faziam isso, essa prática da benção. E como a tia Seata também dava a benção, e às vezes outras tias também. Aí é fantástico, né? Porque é dessa configuração que depois a gente tem as escolas de samba, né? Começa tudo lá, né? Nesse Começa tudo. grupo, né? Realmente, começa tudo lá atrás, porque na hora da organização dos blocos, você mesmo que é estudiosa de samba, você deve ter visto vários relatos, né, dos blocos da Tia Seata, né, que saíam por Uhum. ali, e vinha Bambochão Bitcô, junto com o João Alabá também frequentavam os blocos, umas das netas também, filhas, participavam como mestre-sala e porta-bandeira, segurando o estandarte. Então, isso é uma coisa muito forte, que a família seguiu uma tradição de manter aquilo vivo, né? E, no caso, o nosso samba. Então, já que é para falar de manter, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho na casa da Tia Seata, É, da manutenção desse legado tão importante. lá na casa da Tia Seata, a gente tem dois programas extensos, que é um é o Multiplicando Saberes e o outro é a Nossa Identidade. Então, é justamente para a gente poder fazer a afirmação disso tudo. Nós temos o jongo com a Lisa Dias, nós temos que o jongo, é a vivência do jongo, porque a gente dá muita importância a isso, que não é só dançar, mas a gente contar a história, né? O porquê daquilo ali. Então a gente tem a vivência do jongo com ela, temos a vivência do tambor com Léo Dias, nós temos também a capoeira com maculelê, contra a mestre Tarobinha. Tá? E, além disso, nós temos a visitação na casa, Olha. que nós temos a visitação, que são 3 dias na semana, que a gente abre para poder, nós temos uma exposição permanente para poder contar a história da nossa matriarca do samba, como é que ela trilhou. E, além disso, nós temos também o cortejo da Seata. Tá? Nós temos o Como cortejo que da é? Seata, que aí já é na parte do Multiplicando Saberes, mas nós temos o tour também na Pequena África, que eu ia falar primeiro do tour, que faz parte do Multiplicando Saberes, que é justamente Caminhos de Seata, a história da matriarca do samba. Então nós temos isso. E da parte da nossa identidade, nós temos o Batuque de Seata, que eu já falei do meu mestre Rico, é o que dirige as seatas do Batuque, que são 80% de mulheres no bloco. Olha, que Tá? bacana. A gente sai com muitas mulheres, é muita gente, mais de 250 pessoas, às vezes até mais, às vezes um pouco menos, mas é sempre nessa meta. Além disso, nós temos, no dia do aniversário da Tia Seata, nós fazemos um colóquio, que o nome desse colóquio é Memória da Ancestralidade da Pequena África e Sua Resistência. Então, é um colóquio que a cada ano a gente tem um tema nesse colóquio. E eu falei do Batuque de Seata e também o cortejo, que você estava falando, olha o cortejo é maravilhoso,
Ele Como que teve. é? Conta pra gente, como é que É, funciona? ele, assim, esse cortejo ele foi idealizado pelo Sandro Lucena. Ele é um escultor que foram várias mãos aí dentro desse projeto, que a gente também da casa também ajudou e incorporou tudo, e que faz parte agora do nosso contexto, que ele, justamente uma estátua lúdica de Tiaciata, de 5 metros de altura, que nós fazemos um trajeto saindo do Calouste Bacon, ali no centro do Rio, né? Que é justamente próximo aonde que é a casa da Tiaciata, aonde que, no caso, aonde que ela morou, aonde Uhum. que foi aberto, que é a Visconde de Itaúna, né? Então ali tem a escola Tiaciata, a gente faz um circuito indo pela, agora eu esqueci, né? Rua de Santana, Presidente Vargas, Marquês de Sapucaí, né? Uhum. E voltando de novo pela Benedito Hipólito. E é assim, uma manifestação linda, porque no início geralmente a gente dá início às 10 horas da manhã, mas são vários grupos se apresentando, como Maracatu, geralmente a Muito Pimpolhos legal. da Grande Rio também está conosco. Esse ano a gente teve o Lemi Aió, os Filhos de Gandhi, deixa eu ver mais para não poder não esquecer, o Coletivo Papo, o Batuque de Seata Fina Batucada, e finalizando também com a Roda de Samba da Cabaça. Entendeu? Então, Nossa. tá. O Candomblé da Pequena África também teve conosco esse ano. Então você imagina como é que é a formação desse cortejo. É maravilhoso, gigante e múltiplo, né? Sim, sabe? E o mais interessante desse cortejo é que quando nós chegamos com a estátua, com essa escultura, né, de Tia Seata, no busto de Zumbi, a gente vira ela em direção a ele e faz o rufar dos tambores, Uau! sabe? Deve ser emocionante. Até me arrepiou aqui de É, imaginar. é lindo demais, é lindo demais, é lindo demais. E quando que acontece, Grace? No 20 de novembro, no 20 de 20 de novembro. novembro. A gente não sabe como é que vai ser esse ano. Né? Uhum. Conforme for, a gente vai fazer alguma coisa virtual. A gente está vendo, senão a gente deixa para o ano que vem. A gente ainda está naquela expectativa de realmente acontecer, né? Mas a gente sabe que está difícil. Está Estamos torcendo difícil. para ver se melhora essa situação, né? Para a É, gente poder. melhorar vai, mas eu acho que vai demorar mais um pouquinho, né? Então a gente tem que ser paciente. É, Isso- tem que ter um pouquinho de paciência, né? Sobre É, essa situação. Nossa, mas que é. trabalho lindo. E na exposição permanente, o que que vocês colocam para o A público gente ver? apresenta, são fotografias, imagens, né? Contando a história da Tia Seata, e a gente sempre tem um guia para poder, a gente faz a visita guiada também, dentro dessa Deixa eu te história, né? perguntar. Eu cheguei a ler que assim tem umas fotos que a gente vê na internet e uma delas o pessoal fala não, essa não é a Tia Seata, né? Então, de fotografias, a que eu conheço dela é aquela mais jovem. Vocês têm algumas outras Isso. fotografias, indumentária que ela utilizava, ou Não, a modelos que ela. fotografia não, documentária a gente tem, assim, através de pesquisa, a noção, mas não que a gente tenha alguma edumentária dela, né? E também com relação à foto. Essa foto já foi atestada pelo antropólogo forense, que faz um trabalho no mundo inteiro. Foi muito trabalho. A gente tem um filme que ele é Porto da Pequena África, aonde que eu também participo desse Porto da Pequena África. Tem Memórias da Pequena África também, que eu já fiz.
O Tia Ciá, que você viu, que é justamente falando sobre o empoderamento da mulher, né, do feminismo negro, baseado na Tia Ciata. Enfim, são alguns filmes, e nesse documentário, que é o Porto da Pequena África, nós fizemos esse trabalho com esse antropólogo Fluence, e foi muito assim, foi muito bacana, por ele ser amante também de samba, ele amava o samba, então ele fez assim, com o coração muito aberto, porque foi muito trabalhoso o trabalho para ele poder delinear, foi muita coisa. Eu, minha irmã, coisas do meu pai que já falecido, fotos, dimensão. Então, ali ele buscou a correspondência de tudo, né, para poder dizer como é que, não é paternidade, como é que é? A familiaridade, não. Ô, meu pai, o parentesco, pronto. O parentesco. Então foi assim, muito rico também. Eu acho que cada trabalho é uma forma da gente buscar, né, de mostrar. Uma coisa que eu não mencionei é um outro trabalho nosso, que é o Cine de Buru. O Cine de Buru, a gente tem... nós passamos um filme na casa, né? E desse filme, ao final do filme, a gente faz um debate, que a gente convida sempre ou o diretor do filme, algumas pessoas que participaram, para poder falar um pouco dele e a gente fazer a discussão. Então, isso aí... Que trabalho lindo. Trabalho lindo, né? E múltiplo também, né? Com diversas linguagens, né? Sim. Uma participação grande da comunidade, que coisa linda. Eu queria te perguntar sobre uma curiosidade que eu fiquei também, porque a gente está falando de filme, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, entrou aqui, deixa eu ver se tem gente fazendo perguntas, Grace. E parece que o Rodrigo talvez esteja perguntando alguma coisa. O Rodrigo está dizendo que é um prazer enorme. Você está vendo aí? Não estou conseguindo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Temos mais 4 minutinhos. O que eu posso dizer é que tem alguns locais que realmente estão fazendo um trabalho assim, muito bacana. Nós, da Roda de Samba da Cabaça, fizemos um trabalho hoje na Pedra do Sal, mas a gente também divulga no país inteiro, né? A gente faz turnê. Qualquer coisa você fala com a gente também vai para São Paulo, a gente vai para Londres, entendeu, Fabiana? A gente faz esse intercâmbio que a gente acha importante. E além, tem outros também, como a gente conhece, e já fez um trabalho em homenagem ao meu pai também, o Luci Moreira, que é o Sindicatos e o Glória ao Samba. Tem a Maria Navalha, que são de mulheres. Então, eu estou falando isso, que são trabalhos bacanas também, relevantes, que mostram o que vem a ser a nossa cultura também. O Aurê com a Fabiana Machado e com outras também. Fabiola Machado. Troquei agora, Fabiana. Então, mas é muito bom a gente ver isso e massificar cada vez mais falando da nossa cultura. Eu acho que, assim, 1 hora é pouco para a gente falar de tanto projeto, tanta coisa. A gente vai ter que marcar outras lives para você falar para a gente. Aí eu vou te convidar para a nossa live. Vai ser um enorme prazer. A gente está agora em agosto, a gente vai começar. A primeira live eu vou contar um pouco da história da Irmandade, né? E depois eu vou falar sobre as redes que a Tia Ciata conseguiu montar. Nossa, é fantástico. Eu quero muito assistir e eu vou divulgar a gente vai eu entendo aqui também.
esse papel, né, importante da Tia Seata de criar, construir rede e que se mantém, né? E se mantém com a história dela, com a descendência dela, né? E você aí é um grande exemplo, né? Dessa história, né? Desse ativismo e dessa congregação, na verdade, né? Essa comunhão de pessoas que acaba se tornando uma rede, não só a rede virtual, mas a rede, né, presencial, através, né, das ações, através do samba. Sim, porque a gente vê hoje, olha, a gente tem essa lei do Aldir Blanc que acabou não saindo do papel, porque o dinheiro está aí, mas eu posso dizer, o Estado, as prefeituras não se preocuparam, não se mobilizaram o tempo todo com relação a isso para poder fazer a distribuição. Então, é uma batalha que a gente está sofrendo. Estou falando da cultura em geral, que foi o primeiro a fechar e o último a receber, que ainda não recebeu. Então, é muito complicado. É muito complicado. E a gente vê, e está aí montando fóruns. Estou fazendo parte do Fórum de Cultura do Estado também, agora, um trabalho virtual, mais virtual, entre aspas, porque alguns vão lá, estão de maneira presencial, mas eu acredito que a gente vai mudar alguma coisa. E se não mudar a humanidade, principalmente as pessoas prepotentes, não mudar, a gente ainda vai continuar um bom tempo do mesmo jeito, até ver que nós todos somos seres humanos e temos que tratar os outros com respeito e amor, o tempo todo. Né? E amor, com certeza. Bom, eu vou agradecer aqui, a gente vai encerrando. Quem tiver perguntas, então, para entrar na live depois e colocar. E aí eu peço licença, se você puder depois nos ajudar a estar respondendo, tá bom? Porque a gente vai ter que encerrar, senão a gente não consegue condensar. Não sei se... acho que tudo bem, né? Eu não sei se tem perguntas. Porque é uma hora, aqui, né? O Instagram, senão ele cai. Ele cai assim, que você nem termina de falar. Aqui estão falando, viva a Rosa. Peraí, Rosa. A Rosa está falando, viva a Tia Seata e viva a Irmandade da Boa Morte. Ai, que bacana, ai, que bacana. Porque o que acontece? Eu também, viva Doris do samba. Tem uma série de pessoas aqui, deixa eu ver. Tem uma pessoa que mandou algumas perguntas, mas a gente não está vendo. Aqui está falando também de você, Fabi, falando que te ama também. Que doce, né? É muito bom. As pessoas aqui estão dizendo que amou a live, estão agradecendo. Obrigada, meninas, adorei as meninas. Eu também. Eu adorei isso. Muito obrigada, muito obrigada. A Ângela também. Que legal, que legal, que legal. Então, que coisa boa. Não, é maravilhoso, né? A gente só tem que pegar e também quero te agradecer e a gente, falando de bamba, a gente tem que falar de várias bambas e fortalecer esses bambas, porque sem eles a gente não estaria aqui ou estariam, mas de outra maneira, né? Então, é verdade. É importante, cada um com a sua missão. E nós temos uma missão, tá? Temos. Muito obrigada, Grace. Foi um enorme prazer te conhecer. Eu estou muito honrada com essa oportunidade. Quero agradecer aqui ao Odila Junta, todo o pessoal do Samba de Bamba, né? A Adriana também que nos ajudou, e a todo mundo que está participando. Obrigada, gente. Obrigada, Grace. E muito a gente vai se falando. E a gente vamos fazer mais lives aí e conversar também por WhatsApp. Tá bom. Ok. Beijo.
Um beijo grande. Fica com Oh, Deus. amém. Você Fica com Deus também. todo mundo. Beijo. Beijo, Ubuntu. Caiu já.